patriarcado deixou aqui essa semente na gente. E todos nós que estamos aqui discutindo, nós também temos a nossa evolução lenta. E aí a gente começa a perceber que coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, sim, elas são resultantes são resultados dos nossos preconceitos, dos nossos hábitos um pouco atravessados. E a violência contra a mulher, ela se apresenta em ciclos, ela é cíclica. Ela pode começar com um ato de ciúme, por exemplo. Né? Um ato de ciúme que vai ser assim, eu vou começar dando exemplos aqui, que vai ser assim, olha, você não vai sair com essa roupa não, porque essa roupa, minha namorada, querida, que eu adoro, você é tão linda que eu não quero que você saia com essa roupa que não pega bem, mulher minha não usa isso. Esse tipo de coisa a gente já ouviu dezenas, centenas de vezes. Não é? São atos de ciúme, por exemplo, de possessividade, que já são um indício, já são aquele sinal de que, opa, alguma coisa está extrapolando aí uma fronteira. Esse primeiro movimento normalmente vem por uma violência verbal, vem por um incômodo. E isso é para a gente prestar atenção. Tanto a mulher quanto o homem, que de repente muito apaixonado, e aí agora a gente fala para todos que nos escutem, que sejam muitos homens a nos ouvir, né, que às vezes acham que precisam controlar tudo. Né? Então, esse primeiro pontinho da violência, isso já é o ciclo da violência, isso já é um primeiro tópico aí. E aí isso dá uma briga, essa briga pode ter um grito, esse grito, depois vem um arrependimento horrível. Minha querida, me desculpa, me perdoa, eu fiquei muito nervoso, nunca mais eu vou fazer isso. E aí vem o perdão. E depois do perdão é a reconciliação, é a lua de mel. E aí fica tudo bem até o próximo ato. O próximo ato pode ser: você não vai sair com suas amigas. Quem é que está ligando para você? Pega o seu telefone da mulher e joga no chão e quebra. Ou fica para si. Isso é uma violência. Isso é uma violência também patrimonial, porque ele está destruindo, por exemplo, um bem que é o telefone celular, mas também está tirando a liberdade dessa mulher de falar, de ir e vir. E aí isso vai entrando numa escalada. Então, esse ciclo, quando ele começa, ele, ele não termina bem. Ele precisa terminar com um rompimento brusco, de um jeito ou de outro, porque senão ele vai escalando e ele chega numa espiral que dá o feminicídio, que acaba em morte para alguém. E esse alguém, pelos números que nós temos, esse alguém é a mulher. Esse alguém não vai ser o homem. É importante a gente conversar aqui, acho que podemos conversar aqui com Júlia, pode dando exemplos junto comigo, sobre os tipos de violência, porque é muito importante, muitas vezes a gente não reconhece. Né? O Josué falou uma coisa importantíssima no início. Tem coisas que são pequenas, não são perceptíveis, e a gente reproduz ou a gente silencia e deixa acontecer do nosso lado, com a gente, na vizinha, na nossa família. Então, a primeira coisa para resolver um problema é reconhecer que ele existe. Então, a gente precisa entender o que pode ser violência. Será que uma cantada pode ser violência? Será que ter muito ciúme pode ter uma violência? Uma violência, aquela mulher que tem medo de ser vista com os amigos, porque o marido é muito ciumento? Aí eu até antes de ouvir a Júlia, eu até ouso perguntar a opinião do Josué. Será que a gente tem essa percepção quando
A gente está olhando assim, daquele homem muito ciumento, até que ponto ele pode ser? Isso é muito importante que os homens eles entrem nessa discussão, né? Que tenham essa opinião. Então, partindo aí do que a Júlia falou sobre essa força que os homens têm para não deixar que as mulheres brilhem, porque eles fizeram, né, essa machosfera louca que surgiu aí, que fizeram uma salada na cabeça de que as mulheres estão querendo demais. A gente não votava, a gente não jogava futebol, tanta coisa. Como é que será que os homens encaram isso também? Eu até devolvo aí, Josué, para você. Eu não estou te ouvindo. Você está sem som. Desculpe, gente. Realmente é um problema muito sério, né? O nosso país é um país patriarcal, machista, né? Por diversos motivos históricos, que nós, né, agora não vamos voltar a esse assunto. Mas o que repercute eu digo sempre que eu sou um machista em redenção, que eu nasci na década de 50. Então é uma luta, meninas, é uma luta diária para deixar de ser. Por quê? Porque nós fomos criados via de regra, e quando eu digo fomos, ainda somos, né, dependendo do lugar, né, dependendo do estado do município, né, da localização, da família, criados de um contexto que a mulher tem menor valor em relação ao homem. Infelizmente, isso é dado para a gente lá atrás, inclusive para nossas mães, que também vieram dessa... Então, isso é uma construção social que precisa ser revista. E a gente sabe que tem que ser revista, primeiramente, com informação, com esclarecimento, mas também, muitas vezes, a mudança social só sai quando existe, aí entra o lado, né, de vocês, que são advogadas de direito, há o lado legal que diz, não pode mais, não aceito mais. Né? Nós temos o caso do DOCA recentemente, que foi um dos, né, mais memoráveis, que eu digo, para mim foi recentemente, 80, não é? Foi ontem. Em história, 40, 50 também. Anos, é ontem. Ontem, né, estavam ainda defendendo a legislação de morte por honra, gente. E vocês sabem melhor do que eu que apenas 1 ano e meio, 2 anos atrás, que essa lei, que não estava em uso, foi extinta, mas ela não estava extinta. Ficou lá até 2024. Absurdo. Então você vê que os absurdos, eles são tão considerados normais que nós não percebemos, nem nós mulheres, nem nós homens, que estamos cometendo os absurdos. Eles estão aqui, ó, no nosso sangue. Por isso que eu digo que eu sou em redenção, estou procurando não ser, porque é difícil. A gente está acostumado com isso, a gente não percebe e vai fazendo, e aí tem que, sabe? Por isso que as coisas acontecem também em grande quantidade, né? Eu vejo que são os sinais de alerta. Eu sempre falo assim, gente, isso é uma reflexão minha, tá, meninas? Posso chamar de meninas, que aqui é o elogio, né? Meninas no sentido de, né? Onde estava a família dessa pessoa? Eu sempre pergunto isso. Eu sempre me pergunto. Eu tive 3 irmãs. Uma não casou, tudo bem. E as outras 2 casaram. Todas as 2, eu sou o irmão mais velho. Eu lembro, né, os meus cunhados, um deles ainda está vivo, outro já faleceu, que eu chamei eles, quando eles foram lá em casa, naquela época, né, formalizava, né, olha, vou casar, não sei o quê. E chamei os 2 no canto e disse assim, olha só, você pode amanhã até desfazer, descasar, de não sei o quê. Eu falei um monte de besteirinha lá e disse, olha, mas se você levantar a voz ou bater na minha irmã, você vai se ver comigo. Então, antes de fazer isso, pense 2 vezes. Não, só estou dizendo isso, olha para a minha cara, estou dizendo isso. Por que isso, gente? Porque eu sei que país é esse. Não era para ser assim. Né? Então eu quero agora jogar isso para vocês. Nem a família percebe. Hoje eu tenho esse entendimento. Tudo bem, naquela época eu tinha 20 anos, né? Então era outra cabeça. Mas eu já me preocupava com a não agressão das minhas irmãs, porque eu via, né, as situações que aconteciam, eu via. E eu penso, evoluímos? Sim, mas muita coisa ainda está para melhorar. E é aí que eu... no nosso YouTube, Papo Transparente.
Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.